Fala pessoal, sou eu aqui de novo, Fagner Socila, do Papo da Socila, e agora totalmente enquadrado de olho em você. Graças ao posicionamento do meu amigo Samir, que cuida aqui da minha imagem e da minha bela barba e da minha carequice. Né, meu xará? E como sempre, xará Samir, eu estou do lado dela, aquela mulher maravilhosa que parece demais com aquela loura famosa daquela novela do passado antigo. Sim, a moça, é isso? Sim. Sim, a moça. Você nem lembra dessa novela, né, Mauri? Não, né? Vi lá no passado. Que não é, duvido. Você já é vó, já. Você sabe muito bem o que é. Mentira, gente. Ela parece aquela princesa da Disney, tá bom? Casada com o Shrek. Piora. Quem és tu, Mauriana? Fala pra aí. Eu sou Mauri Faria, Mauri da Socila, Mauri do Planeta Mauri. Cuidado na hora que você for falar hoje, executivas de venda de franquia. Ah, não, eu você sou... Você tá falando aqui com um mestre da área do franchise, não, mas eu vou tá ter bom? que me apresentar como tal. Você aí já vendeu franquia no Brasil inteiro e no mundo. Não, ele tem que conhecer essa área minha. Então fala lá, então. Eu também sou executiva de vendas de franquias de salão de beleza internacional e nacional. Uau! Pessoal, hoje nós temos uma presença aqui mais do que especial. Saulo Araújo, nosso eterno Saulinho. Grande Saulo, seja bem-vindo, irmão. Grande, Fagner. Agradeço o convite de estar aqui conversando, batendo um papo, né? Colocando um pouco da nossa experiência e vida nesse no mundo de franchise, né? Cara, engraçado demais, nesses últimos 2 meses a gente se encontrou em vários lugares diferentes, né? Lá em São Paulo, no Alphaville, depois voltou aqui, depois lá na cidade administrativa. Administrativa, a gente vê que... Não, a gente falava que BH é um ovo, né? A gente começava a perceber que nem só BH mais é ovo, mas não. Acho que Brasil começou a ser realmente um ovo. A gente encontra com todo mundo, em qualquer lugar. Já cheguei a encontrar com pessoas, às vezes, quando eu tinha 1 ano, quando eu via, eu encontrava em Congonhas, dentro de Confins, e por aí vai, né? A gente... Realmente, como é que os nossos caminhos se cruzaram novamente. Eu acho que isso é muito bom. E vou rebobinar a fita agora, aproveitar então. Talvez a gente até se encontrou na infância e não sabe. Será que o cara jovem lá, o Saulinho de 7 anos, sonhava em ser um expert hoje no mundo comercial? Ou isso aconteceu ao longo da jornada? Conta pra gente. Porra, te falar que... Aos 7 anos, a pequenininha ainda... Morava onde, estudava onde, jogava bola com quem? Pô, morava no bairro Palmares, ali, onde não tinha quase nada. Eu morei lá no Palmares, hein? Tá vendo? Professor Antônio Márcio, na Rua do Monte. Professor, lá em cima, nossa senhora. Já tomei uns capotes, aquele monte descendo de bicicleta. Ali era bom demais, né, cara? Que é isso? Pelo amor de Deus. Ô, fase boa, né? E filho de quem? Filho do José Adilson e da Ana Maria. Os dois empreendedores natos também, desde a minha infância. Eu já nasci no comércio, né? No comerciante em si. Família empreendedora desde o ramo de ouro até entrar no ramo bijuteria, folheado, 1,99, aquela época da explosão 99, também tínhamos também negócios. Chegamos a ter, na época, mais ou menos 25 lojas espalhadas no Brasil de folheado e ouro. Caraca. Então, naquela época, aos 7 anos, 15 anos, nem imaginava que eu estaria hoje no mundo de franquia como eu estou hoje, né? Nem pensava lá. Mas você já estava com o pé pronto em expansão de lojas? Já. Não, eu com mais ou menos com 16 anos eu fui emancipado. Meu pai emancipou para poder começar a montar e falar assim, agora... Talãozinho de cheque já rolando, vambora, trabalhando. Motorola no bolso, PT 180. Meu primeiro celular era um grandão, Maxitel. Lembra até um tijolão. Era tijolo mesmo. Era um tijolo, assim, com uma antena desse tamanho, assim. E o pior é que andava com ele aqui do lado, né? Aquilo era um sinônimo do Era. Não, e era mais caro você pagar a conta do que você comprar o celular, né? E pra ligar, era minuto. Caro demais. Era minuto ainda por cima. Exatamente. Como é que as coisas mudam? E a gente para pra poder olhar como é que... Isso tem, o quê? 30 anos atrás. É cedo, eu tô com 42 hoje, 41, faço 42 daqui a pouco, mas... 27 anos pra trás. É muito rápido. É muito rápido, né? O que a gente às vezes para e fecha o olho e fala assim, nossa, a internet tá hoje como tá, tudo realmente tá muito rápido. Mas alguma coisa que amava no seu coração, o que era? Eu queria ser jogador de futebol. Eu queria ser médico. Eu sempre quis. Aí é engraçado, né? A gente vai pensando assim, acaba que a família, o meio, ele é muito
se você não tiver uma opinião própria, ele te influencia. E ele te influencia e ele te transforma. Então, desde pequeno, eu estava vivenciando num mundo de trabalho o tempo inteiro. Quando eu comecei a fazer já o colégio e tudo mais, eu tinha algumas obrigações. De segunda a sexta-feira, eu tinha que ir pro colégio, o dever de casa. Seu pai era sério com isso, né? Sua mãe também. Mas, final de semana, de manhã, loja. A loja. Vai descansar carregando pedra. Tinha que ir pra loja. E aí eu lembro até hoje. Ele falou assim, pô, o que você pensava? Pensava em tocar aquele negócio. Em ser o sucessor natural. O sucessor natural, mas eu queria aprender. Filho único ou tinha irmão? Tenho um irmão mais velho naquela época. E hoje eu tenho mais 3 irmãos parte de pai. E ele já tava na lida também ou não? A minha irmã... completamente fora desse mundo. Que isso, cara? Outra dela é outra vibe. A outra dela é parte de design, de parte de marketing, de conteúdo. Mas aí, então, seu pai e sua mãe te puxou você pra dentro da loja e vamos... Aí eu ia, tinha que ir. Aí aquela hora eu falo assim, nossa, a obrigatoriedade era sata, porque eu queria brincar, eu queria divertir. Adolescência interrompida, bom demais. Ninguém nunca olhou pra esse lado. Ótimo. Mas na hora que você chegava na escola com dinheiro no bolso, o Nike, a Company, a Samsonite... Isso, era maravilhoso. Quando você falava assim, eu vou sair agora no final de semana. Minas Shopping. Lembra até do outro lado da rua. Aí tinha que sair andando, porque naquela época ele não dirigia, mas ia, pegava, atravessava lá o bequezinho para poder ir pro outro lado do Minas Shopping, andava. Aí você ia com o dinheirinho, né? Naquela época, sei lá, R$50. Era dinheiro demais, você era rico. Era muito dinheiro. Na época realmente era muito dinheiro. E aí ia, naquele playzone lá, brincava, jogava horrores, comia o McDonald's. Depois voltava pra casa feliz, né? Mas assim, foi uma época que me deu muito aprendizado. Não só as partes boas. Tem uma parte de sofrimento também, né? Parte de sofrimento. Porque naquela época, querendo ou não, aí vou 15 anos de idade, já no colégio, já na adolescência, querendo ou não, ainda tem. Eu tô tentando procurar essa foto, eu não consigo achar. Tem uma foto minha que meu pai colocou no outdoor. Pra fazer uma promoção de um relógio na época. Cara, que top. Tô procurando a foto do outdoor que eu não acho ainda. Meu pai falou, pai, vamos lá, vamos procurar esse negócio. Tem essa. Não, ele tem essa foto. Ele sabe que ele tem, mas ele não sabe onde ele enfiou. Eu tô assim, vamos procurar, porque eu queria pegar essa foto da infância, né? E aí, lembra até hoje, tinha um jingle da loja, e aí chegava no colégio. E como é que chamava a loja? Chamava Bonina Joias. E Samara Joias. Olha lá, todo mundo... o pai dele era distribuidor, só. Sério mesmo? Fazia mostruário. Vendeu pra caralho. Mostruário, tinha muito sacoleiro. Nossa, esse mundo é pequeno demais, só. Nossa, bombinha. Isso. Aquelas caixinhas de semi-joia. MM Joias, é uma concorrente também na época nossa, também forte. Galeria do Ouvidor, cara. Nossa, Galeria do Ouvidor. Cara, mas a China entrou ali e devastou, né, no seu mercado, né? A China deu uma boa devastada, assim. Hoje você consegue comprar produtos de folheado com um preço bem baixo. É ridículo. Mas naquela época lá, isso aí aí chegamos em 20 lojas, aí teve alguns percalços no meio do caminho. Eu conheci seu pai pessoalmente, tô lembrando aqui agora. Não duvido que você conheceu mesmo, não, porque, meu... Um senhorzinho que mora naquela rua de baixo, lá, uma casa com a quadra do lado. Sim. Lá no Palmares. Isso mesmo. É uma casa grande. A gente morava lá. E uma quadra do lado maravilhosa. Isso mesmo. Então, naquela época, aí você fala assim, pô, mas e aí, Saulo, como é que era? Pô, 15 anos, você ter um pai, um negócio, com isso, aí vem a questão do aprendizado, né? Desde os meus 15 anos de idade pra frente, que eu mais pesado, que desde os 13 eu trabalho, desde os 13 eu tinha que ir pra loja no final de semana. Mas dos 15 em diante, a responsabilidade começa a mudar um pouco. Porque aí era, tem isso, tem aquilo, não sei o quê. Dali pra fora... A grama do vizinho, né? É mais legal. Diferente. Uma coisa que eu aprendi muito essa idade, a grama do vizinho, quando as pessoas te olham, falam, porra, esse cara é rico, esse cara mora num casão, esse cara é isso, é isso. Mas ninguém tá vendo de dentro da parede pra dentro. Eles não sabem, não. Não sabe. É um roubo que tem de um funcionário, é uma fraude. Não, seu pai me falou sobre isso, eu fiquei de cara. E era assim, o tempo todo com muito problema. O tempo todo. E é joia, né, cara? E semi-joia é artigo de valor para as pessoas, né? A gente chegou a ter ali até um escritório ali na Rua da Bahia, que era da parte do ouro mesmo, assim. A gente também tinha não só uma fábrica que produzia, mas também um escritório também que vendia ouro. Você era muito novo, cara, para viver essa história, irmão. Pô, mas vou te falar. Nós estamos falando o que molda a gente. Exato. É o que molda a gente. Eu vi funcionário devolver. O pai, eu vi. Isso eu presenciei. Eu devia ter o quê? Uns
16, 17 anos de idade, e eu vi o pai entrando dentro desse escritório nosso, que era o escritório Devolvendo o que o filho levou. indo devolver o que ele conseguiu recolher do filho. Meu Deus do céu. Eu disse, olha, eu sei que o meu filho roubou, agradeço vocês não terem dado voz de prisão para ele, deixa que eu vou resolver dentro de casa agora, mas o que eu consegui recolher dele é Tá isso aqui. aqui. Tá aqui. E aí, eu lembro isso até hoje, porque... Beleza, qual que é o aprendizado disso? Porque você tá falando com muito amor e carinho, que é difícil. Qualquer outra pessoa estaria falando com raiva, entender que isso te prejudicou demais. Mas olha só pra você ver. Você tá sentindo a dor do pai que estava passando por aquela situação e você passou na situação ao contrário. Sim. Você teve um crescimento, aprendizado. O que te falar que assim, sabe, ô Fagner, o que eu levo... Eu falo hoje isso com muito tranquilidade, porque é aquela coisa, se você vê algo ruim, ou um erro, ou uma falha que faz um negócio familiar fechar a porta, depois de 20 lojas, 3 negócios, fechar a porta e ver seu pai, depois daquilo, morando numa kitnet de um lugar, no meio de uma comunidade, você fala assim, cacete, meu, e aí? O que eu levo de aprendizado? Meu Deus. E aí eu lembro até hoje disso, que foi a hora onde eu entrei na faculdade, aí eu tinha alguns planos mirabolantes, não sei porquê, eu lembro disso até hoje, eu queria fazer fisioterapia. Não me lembro o motivo por que eu queria fazer fisioterapia. Esse vozeirão com essa parede Graças apresentador de TV, ele era certo. Mas ele parece te falar que médico eu aí. não lembro. Eu sei que eu queria muito, aí eu tive a influência familiar de não. Administração. Vai administrar melhor. Administração, tem esse negócio. E aí, com 18 anos, eu entrei na faculdade, comecei a fazer faculdade e tudo mais, na PUC Minas, e foi maravilhoso o tempo de aprendizado. Você aprendeu tudo aquilo que vocês estavam Só passando. que aí veio um ponto. Durante a faculdade, a vida era diferente. Por quê? Meu pai atrasava boleto da Escassez, faculdade. Dívida, era problema. Começou Toda vez a ter você tava no problema financeiro lá começando. dentro do negócio do meu pai, e eu vi refletindo dentro de casa. Aí começa, né? É a faculdade. O meu nome foi negativado pela PUC uma vez, porque ficou com o boleto sem pagar, e tive que renegociar a dívida. E aí, o que eu levo aprendizado, né? Você vê um negócio familiar entrando em decadência, você fazendo administração com aquele sonho de Fazer o negócio decolar. E aí, eu lembro até hoje que eu cheguei na faculdade, sei lá, tinha o quê? 6 meses, 1 ano já de faculdade. Eu olhei pro pai e falei assim, pai, tá fazendo errado, pai. Aprendi que a faculdade é isso, você tem que fazer isso aqui. O pai falou assim, você vai sentar ali agora e você vai aprender, porque uma coisa é a teoria, a outra coisa é a prática. Uau, velho, que doido. Com isso, eu fui e falei assim, tá bom. Aí eu comecei a ver, eu falei assim, porra, trabalhar com o pai não é fácil. Brigas e brigas e brigas. E aí teve uma vez, pai, não, eu quero aprender primeiro a trabalhar fora. Vou alcançar voo. Eu vou pedir demissão do emprego daqui, vou sair e vou arrumar um emprego fora. Meu pai olha pra cara assim. Tá bom. O empreendedor é diferente demais, né, velho? Você é doido? Eu Não, falei, faço não, eu meu faço filho. não, Vem ele. cá, senta do meu Eu falei, lado. Putz, tá bom, vou. Eu apliquei, né, fui trabalhar na Unimed BH. Ó, nada a ver. Nada a ver com nada. Experiência lá não valer nada. Assistente, analista financeiro, na área de contas a receber, contas a pagar. Fazia lá conciliação bancária de boleto. Nossa. E lembro os BO que dava e tudo mais. Eu lá com 18, 19 anos de idade. E aí passou esse tempo todo, eu na Unimed, já ganhando meu salário agora real. Comprei meu carro, trabalhando com meu pai. Delícia. Golzinho. Logos, meu Logos, velho. Que doido. Logos, comprei da mão do amigo dele. Ele bateu hoje o preço, custou, se eu não me engano, foi R$7 mil. Isso tem o quê? 22 anos de idade. Era muita grana, irmão. Era muita grana. E aí, com isso, eu, faltando 6 meses, Fagner, para poder formar em administração, eu falei, não tá legal. Eu não sei o que eu vou fazer. Eu vou fazer o quê? Eu vou continuar com isso? Eu vou fazer isso mesmo? Eu vou formar em administração e vou... Eu quero mais. E aí eu parei. Aí nessa época eu pedi empréstimo para minha mãe para poder colocar gás natural no carro. Tava na moda. Era econômico pra caramba. Era bom, 16 centavos o metro cúbico. Eu conseguia cúbico. viajar para 7 Lagoas com R$10 na época. Então era top. Eu adorava ir para esses negocinhos que tinha. Show sertanejo, aquelas temporadas, Pedro Leopoldo, eu ia para tudo. E eu e meus amigos. Aí eu falei assim, então tá bom, boa, legal. 6 meses para poder formar. Vou fazer o quê? Eu sou analista financeiro na Unimed, depois...
eu quero mais. Eu queria muito, eu tinha essa capacidade por conhecimento. Eu falei, então tá bom, eu vou fazer Aí eu tava na faculdade, um casal de amigos meus lá, falou assim, que vamos fazer um intercâmbio. Comentando assim, tipo, eu vou fazer um intercâmbio. Eu falei assim, pô, eu também tenho vontade de fazer um intercâmbio. Ele, sim, mas eu não queria fazer intercâmbio de 3 meses. Eu queria fazer um intercâmbio mais longo. Por que não? Porque 3 meses, eu já falo inglês, não é por causa do inglês, eu já falava inglês. Então eu quero fazer para poder realmente aprender, sentir cultura do negócio. Quero falar. Falar. Aí eu parei e falei assim, vamos ver então. Aí fomos, olhamos, apareceu um intercâmbio para os Estados Unidos para trabalhar dentro do Dunkin' Donuts, num dos restaurantes de um master franqueado do estado do Maine. Lá divisa do Canadá, leste. Falei assim, puta merda, e aí? Bora? Olá. Quanto tempo que é, mulher? É de 1 ano, podendo ser prorrogado para mais 1 ano. Eu falei assim, não, então é esse intercâmbio que eu quero. Agora eu gostei, vamos embora. Quanto que é? Preço na época, era mais ou menos, o meu carro custava 10, eu consegui vender ele por 10 mil, e o pacote inteiro do intercâmbio era tipo 11 mil. Cara, você trocou tudo. Aí eu fui... Tudo pra nada. Em casa e falei assim, mãe, eu vou fazer intercâmbio. Minha mãe, tá legal. Porque eu era aquele filho dentro de casa, caseiro. Minha mãe nunca imaginou que eu faria isso. Eu falei assim, mãe, eu vou fazer intercâmbio. Minha mãe, tá, ok. Quanto tempo? 2 anos. Ela, tá bom. E, tipo, ok. Tá com a febre. Eu virei as costas, não sei o quê, passou, fui pra Unimed, cheguei lá na Unimed, peguei a impressora e imprimi 4 plaquinhas, vende-se. Eu coloquei no meu carro, cheguei em casa com o carro. Minha mãe olhou pra janela. Tá decidido. Eu chorar, você tá falando sério? Você tá falando sério? Eu tô assim, tô, ué. E quando que é? A saída eu acho que é agora, tipo assim, era 2 meses depois daquela data. Tem que ser agora, porque o programa abre agora. Minha mãe parou e falou assim, não tô acreditando. Eu falei assim, não, vou. Aí com isso eu parei, fui pro mercado, fui pro Mineirão vender o carro. Tentei vender o carro, Mineirão bom demais, né, velho? Mas você mais come e bebe do que vende, né? Você mais come e bebe do que vende o carro. Mas tá legal. Era um programa bacana. Encontra os amigos lá, troca as ideias. Não, tudo. Aí eu fui. Acabou que eu não vendi lá. Eu vendi na Afonso Pena. Eu deixei meu carro um dia parado para fazer a extração de siso, porque eu já tinha decidido que eu tinha que viajar. E eu sei que lá... É caro. Caro, você falei. Sofrer. Mas assim, sugiro você tirar os 4 sisos. Isso. Aí eu, claro, vamos embora tirar. Ele mas eu tenho tempo. Eu falei, não, então vamos tirar os 4 de uma vez só. Assim, você tá louco. Falei, não, vamos embora. Já fiz tudo de uma vez só. Tô decidido, pô. Decidido, vamos embora. Fui. Vendi o carro, coloquei a plaquinha. Aí o cara me ligou no dia seguinte. Eu vi seu carro na Afonso Pena. Eu tô assim, então foi bom ter arrancado o siso. Como é que pode? Como é que vai conexão? Aí, MacTube, nós falamos sobre isso aqui hoje. Fui para os Estados Unidos, fiquei lá 2 anos, virei gerente geral de uma das lojas do Dunkin' Donuts na cidade de Portland e Westbrook. E aí você só não aprendeu inglês, não, né? Você aprendeu o que é a cultura americana, né, cara? Eu liderava uma loja que tinha aproximadamente 20 funcionários. Uau. Eu era gerente de uma loja. Brasileiro, dos Estados Unidos, gerente de uma loja. Uma loja. Imagina a quebra, a ruptura que foi isso. Funcionários. Dos 20, 10 eram americanos nativos. Os outros 10 eram ou intercambistas de outros países, ou eram pessoas, tipo assim, é um mexicano, mas morava no Saulo, como é que lidera um americano nativo? Sabendo que tem um brasileiro ali, jovem pra caramba. Te falar, eu tinha o quê? 22 anos de idade nessa época, liderar um americano. E na época, tem até as pessoas até hoje, devia ser o quê? Pessoas de 50 anos de idade, 55 anos de idade, 40 anos de idade. Que desafio, velho. Lembro até hoje deles, assim, da pegada. A primeira vez que eu cheguei na loja por ele liderar, eu olhei e falei, agora complicou. Eu vou liderar americano. E aí? Tipo, porém teve uma coisa. Para eu chegar nisso, eu tinha que estudar. Eu tinha que ter várias certificações dentro dos Estados Unidos. Então eu comecei a entrar para dentro sozinho, sem ninguém. Sozinho. Aí é onde eu tive a primeira experiência, sabe por quê? Com franquia na minha vida. Eu cheguei e falei assim, como é que eu vou virar gerente de uma loja que eu nunca toquei, nunca tive experiência? Treinamento, padronização. Eu entrava no escritório, computador, site do Dunkin' Brands, entrava, treinamento, entrava, lia, estudava, tinha prova, tudo dentro... Vou fazer do jeito que os caras querem, ponto tudo final. Dentro da plataforma de treinamento do Dunkin' Donuts. E os caras não estavam entendendo quem que é aquele cara que fazia tudo que eles mandavam. Aí, olha o que é mais interessante, né? Tem 20 anos atrás, eu estava lá no Dunkin' Donuts fazendo treinamento, capacitação, padronização da franqueadora.
E aí eu paro e falo assim, aí é o que eu lembro, né? Aonde que o bichinho do franchise me picou, foi na hora que eu vi isso, e aí eu vou, depois eu dou o próximo passo, por que eu entrei no mundo de franquia. E aí foi maravilhosa a experiência, realmente administrar outra pessoa, ainda mais sendo nativa, um brasileiro, não é fácil. Teve muitas, assim, de falar que teve dias difíceis, muito tempo difícil, e teve também até vontade, às vezes, assim, o que eu tô fazendo aqui? Tô aguentando desaforo, que eu vou voltar minha pro Brasil. Casa lá no Brasil, tem meu pai, minha mãe, todo mundo lá. E assim, isso vinha de umas... Eu falei assim, não, eu vim pra poder ficar, eu vou ficar até o final. Com um ano eu falei, não, então agora eu quero fazer faculdade. Eu fui fazer faculdade nos Estados Unidos também. Aí eu fiz faculdade de administração lá. Aí depois de 2 anos eu falei, posso prorrogar? Aí a faculdade dá o direito a mais visto. Aí eu parei e falei assim, tá bom, 2 anos tá bom. Deixa eu voltar agora pro Brasil, porque senão você começa a ficar demais. O inglês veio afiado, né? Veio pronto pra xingar, brigar todo mundo. Te falar que não só o inglês, assim, acho que o que mais eu trago de bagagem de lá é o aprendizado. É saber lidar sozinho, porque aí teve uma coisa também. Quando eu fui, a empresa já estava praticamente em processo de falência. Meu pai falou assim, minha pai e a mãe, você tá indo com esses R$1.000 que sobrou. Se precisar de qualquer coisa. Nós não vamos conseguir te mandar dinheiro. A situação tá muito crítica. Nós vamos agora honrar pagamento de funcionário, não sei o que, e ver o que vai acontecer. Aí eu falei assim, puta merda. Tá bom, eu vou. Lá eu vou ter um salário, eu vou ganhar dinheiro, não sei o quê, eu vou me autossustentar, então não tem problema nenhum. Fui, realmente não ganhei nenhum real. Essa foi a parte onde eu tive que me lidar com o aprendizado, né? De amadurecer muito rápido, falar assim, eu faço ou não. Você tava perguntando. E aonde que eu falo assim, e aí? Por que você estava falando com muito orgulho no início, né? Da família do pai? Pô, quebrar não é fácil falar, né? Meu pai quebrou isso, tudo mais. Em vez de eu remoer aquilo e tentar, nossa, meu pai quebrou, eu não tenho onde ir agora, eu pensei, eu vou usar isso como choro, como combustível, como choro, e vou me reinventar. Eu vou colocar isso como reinvenção e combustível, por assim, aqui. Eu vi o que foi feito de errado, eu vi como foi feito de errado, então agora eu tenho que fazer diferente e aprender com os erros, até do meu pai mesmo, assim, até a gente conversou muito depois sobre isso. Porque se eu tenho dentro de casa exemplos de que deram muito certo e também o que não deram muito certo, eu tenho que aprender com isso. É lógico. E trazer isso para dentro de casa, porque se eu ficar ali remoendo, não, vou fazer o que na minha vida? Não cresce. Então foi isso que eu tomei a decisão. Aí eu voltei dos Estados Unidos e fui trabalhar. Aí na hora que eu voltei, eu tô assim, caramba, eu gostei tanto daquele negócio de você conseguir entrar em algo, mesmo sem ter o conhecimento. E desenvolver ali dentro do zero. E liderar. E conseguir, sem ninguém. Indicação. Falei, você por você. Pô, skin the game, pele em jogo. O que é isso? Franquia. Aí eu comecei a entender. Falei, pô, isso é legal. Gostei. Vou procurar emprego agora em Belo Horizonte. Procurei emprego. Reclusão bombando. Não sei o que. Mas eu vou trabalhar onde? Pô, comecei a aplicar, fui procurar emprego. Lembro que eu me candidatei a Bradesco, Fiat e tudo mais. Aí eu fui e falei assim, pô, a Localiza franquia, vou me candidatar à franquia. Candidatei e entrei na Localiza Franchise. Fiquei lá durante 8 anos. Uau. Espetacular. E você aprendeu com os monstros do franchise, né? Com os monstros, né? Você pegou Aristides, você pegou Gênio, Salim Matar. Ou época. Só os monstros, Marcelo, só os caras bala. Espetacular. E eu te falar que lá os franqueados eram pessoas que até hoje eu tenho um telefone na minha agenda de alguns ainda. E quando eu vou na cidade eu tento ligar. E aí, você tá por aqui ainda? Porque não... como você acaba tendo muito relacionamento com o franqueado, você acaba virando amigo dele. Então você... Aí minha vida realmente entrou pra dentro do franchising e eu tô há 20 anos hoje comigo com o franchising. Tá, mas você veio do Mineirês, de repente você foi pra um lugar muito frio de relacionamento, porque onde você tava lá, sim, o americano ele é muito frio, não tem esse lance. Nada. E de repente você voltou com uma bagagem muito forte, de uma exigência muito grande, o padrão internacional é pesado, os caras levam a sério mesmo o negócio. E lá é o seguinte, lá se você vacilou, a lei conta. Não interessa quem vai ser, o presidente vai preso, a Michael... Lá se dirigir bêbado, você tá feliz. Você não tem ali, vou passar... Não, é preso, cadeia. Você vai lá e pô. Tomou multa, você vai pro juiz, né? Passou mais rápido na via, também, dependendo da via que você tiver,
é prisão, é multa, lá é realmente... E ainda mais a cidade minha que era pequena, nossa, o policial já me conhecia por nome já, brasileiro de carro, grande, motorzão, toda hora passava rápido na via. Toda hora passava, tomava multa pra Qual que é a dica, cara, que você dá pro empreendedor hoje, o cara que tá tocando uma franquia, que tá esperando tudo de braço aberto do franqueador, e ele não entende que você jogou, você se pôs no fogo, e você descobriu que você não esperou nada de ninguém, cara, você foi pra um lugar e você fez acontecer através da franquia. Não é mérito, é franquia e vontade. Franquia e vontade. E de repente voltou um mérito muito rápido. Por quê? Pensa comigo, com 2 anos, cara, o conhecimento que você teve, faculdade nenhuma te daria com 10 anos. Nenhuma. Hoje os conselhos que eu dou para empresários, até que tenham filhos, é invista em conhecimento. E não tenha medo de dar o passo. E claro, hoje eu enxergo também um modelo, o canal de venda através de franchising muito forte. E por isso que eu gosto do canal e eu falo, não tenham medo de entrar nesse negócio. Agora, não acredite e não entenda que também vai ser algo fácil de fazer. Né? Depois da Localiza, entrei em outras marcas, outras franqueadoras, tem projetos muito negócio, ambiciosos e tudo mais, e te falo que todos que eu venho lidando de franquia com empresários, com você, com outras pessoas, eu vejo que o franchise mudou muito. Até a vida da empresa. De pessoas que ali, às vezes, tinha uma padaria que formatou, que virou uma franquia depois, e hoje vê como é que dominou o mercado, como é que tem muita coisa. O Brasil é muito grande ainda. Então, às vezes eu converso com alguns pequenos empresários e médios ainda que pensam, não, tô aqui tranquilo, mas eu tenho vontade. Eu falei assim, por que você não faz? Mas é porque é caro. Caro o quê? Tudo tem preço. Eu falo que o dinheiro tá ali fora. O dinheiro tá lá na rua. Só você buscar o dinheiro. Se você quer caminho mais fácil, tem um banco. Mas agora, eu lembro há 20 anos atrás, a gente tinha muita mania, pelo menos meus pais naquela época, eu via os empresários, aquele costume de contratar consultoria, consultor financeiro. Aí entrava o cara, pedia um tanto de informação. Eu falo que uma consultoria hoje, muito boa, de formatação de franquia, ela te dá a base que você precisa. Te dá a base toda. Você pode até não caminhar depois como franquia. Saulinho, agora vamos lá. 2 paralelos, tá bom, cara? Quando você olha pro seu pai, das falhas que ele deu, dos acertos que ele deu, seu pai fez uma marca absurda. A gente não precisa falar nada. Seu pai fez o trabalho, ele fez a vida dele. E tem que ter orgulho disso. Ele não pode falar do que aconteceu. Ele tem que ter orgulho, cara. Porque naquela época, 20 lojas, mexendo com bijuteria, cara, o cara foi um monstro. Só que nesse meio termo tem você, que é o pai... E o elo com o filho, cara. E você com mais experiência, se jogou, se aprendeu. E qual que é a dica que você vai dar pro seu filho pro futuro? O que você acha que é a bola da vez do futuro para ele? Que fala assim, filho, vai por esse caminho aqui. É o conhecimento, é o ensino, é jogador de futebol, é ser empreendedor, o que seria? O que hoje eu prego muito. Eu tenho 2 filhos hoje, o Lucas e o Davi. Um de 5 e um de 3 anos de idade. Esses bitão no Saulo. A régua é alta demais. Mas assim... Atrás do papai, você já passou. Passei aqui, ali, fiz isso. Nossa, todo mas o que eu falo muito com os meninos hoje é assim, não tenha medo de errar. Eu lembro até hoje o Lucas, quando foi pedalar pela primeira vez na vida, a bicicletinha, quando ele saiu da transição daquela de equilíbrio para uma bicicleta já com rodinha. Ele falou assim, papai, vamos tirar. Ele falou? Falou, vamos tirar. Por quê? Porque ele entendeu que para ele conseguir andar numa pista aquelas pistas de terra e tudo mais, ele não conseguia andar com a da rodinha. Então não tenha medo de errar, não tenha medo de cair, porque se você errou, e aí vem pro mundo corporativo, né, pro mundo profissional, se você errou, corrija muito rápido. Mas, ao mesmo tempo, diante de alguns aprendizados, podendo dar errado ou certo, que a gente vai melhorando cada vez. Essa palavra que você falou, cara, ela é poderosa demais, ela me remete muito a uma palestra do CEO da Nokia. Eles perguntaram pra eles, cara, por que eles quebraram. A Nokia, cara, era a principal empresa na época de telecomunicação naquela época. 37 mil aparelhos. Os caras eram monstros. E aí perguntaram pra eles o que foi o erro deles, por que eles faliram, entendeu? Ele falou exatamente o contrário do que você falou. Nós passamos tempo demais fazendo as coisas certas e nós não tínhamos a capacidade e tinham muitos medos de errar. Olha pra você ver. Você tá falando totalmente o contrário, cara. Vai lá. Não tenha medo de errar.
faça. Os caras eram o contrário. Os caras queriam a perfeição o tempo todo. Os caras morriam de medo de errar. Não, pra mim eu acho que o erro ele tem que ser corrigido. Você tem que saber o que você tá fazendo e controlar. É lógico. Porque se você viu que deu errado ou que não Corrige, performou faz de bem, novo e melhora. corrige e faça rápido. Porque quanto mais rápido você tiver ali dentro, e aí é questão de realmente de gestão por números, né? Se você tem controle, indicador da sua empresa, e não só da sua empresa, como de várias outras áreas dentro do seu negócio, você tem que tomar uma decisão muito rápido hoje. Hoje não dá para você poder mais pensar, não, então vamos fazer uma reunião aqui agora para poder definir. Esquece. Saulinho, nós chegamos nós chegamos no final da Socila. Nós nem começamos a falar das experiências. Vamos marcar mais agora, mais uns 3 Tem depois. que ser mais. Mas vamos lá, final do Papo de Socila, cara, eu peço sempre pras pessoas uma frase de todas várias que você falou que são poderosíssimas, que é o conhecimento no suprassumo da informação de quem viveu do caralho. Mas uma frase que faz sentido demais pra você e uma música, cara, que você fala assim, quando toca essa música, pra mim é especial. Porra, nossa, uma frase e uma música. Aí você me apertou agora, assim. Por que você me pediu isso antes? Eu vou pensar. Frase que você tatuaria no seu corpo. O Daniel tem 30 no corpo tatuado, ali foi até fácil. Pra não esquecer. Meu, a frase, eu voltaria nessa frase que eu te falei. Não tenha medo de errar. Eu falo porque é algo que se eu tivesse essa maturidade lá com meus 18 anos, teria feito algumas coisas diferentes. Eu teria testado algumas outras coisas que eu tive vontade, aí você vai testar depois, aí você perde o timing do negócio. E a música? Pô, música, te falar que, nossa, quase me pegou apertado, assim, tipo, música que me vem na cabeça. Porra. Escuto muita coisa. Não, agora deu branco total agora. Tipo assim, como é que eu vou lembrar de uma música? Só lembrar da Amada. Nossa Senhora. Aí nossa, vai... pior, se não ia lembrar, aí ferrou. Não, olha, agora você me deu uma boa dica. Uai, se eu lembrar da Amada, minha esposa Luísa, eu vou lembrar da música que a gente escutava muito durante até o início. Vai ficar fácil. A do Michael Bublé. Everything. Puta! Aí você me ajudou agora. Pessoal, esse daí foi o Saulo Araújo, nosso parceiro, grande. Que em breve vai ter o segundo, porque não tem que ter mais alguns agora. Saulão, obrigado pela presença. Foi muito bom estar aqui com você. Agradeço o tempo, a disponibilidade. Muito obrigado, Mauri. Muito obrigado, Fagner. E até a próxima agora, né? Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente.